Bem-vindas e bem-vindos a mais uma conversa focada. Hoje temos em mãos alguns excertos de O Livro dos Espíritos. A nossa ideia é mergulhar um pouco nisso, sabe? Extrair os conceitos-chave sobre Deus, a natureza dos espíritos, evolução, leis morais, enfim, o que a obra apresenta. E o formato é curioso, né? Perguntas e respostas. Exato. Vamos abordar como o texto descreve a divindade, os elementos que considera fundamentais, espírito e matéria, e também aquela ideia da jornada evolutiva pela reencarnação e, claro, alguns princípios éticos centrais que aparecem ali. Perfeito. Então, vamos começar pelo topo. Deus. O texto, logo de cara, assim, já indica que a nossa compreensão é limitada, né? Mas que a razão, bem, ela aponta para certas perfeições. Eternidade, imutabilidade. Sim. E rejeita aquela ideia do panteísmo, sabe? De Deus ser a soma de tudo. A ênfase é clara. Deus é a causa primária, inteligente, não o efeito. Certo. Causa, não o efeito. E aí, o texto apresenta o que chama de Trindade Universal. Ah, sim. Deus o Criador. Isso. E o Espírito como princípio inteligente. E a matéria. E introduz também um conceito interessante. O fluido universal. O intermediário, é isso. Entre espírito e matéria. Exatamente. Uma espécie de elo energético, assim, para permitir a interação. E afirma que Deus nunca esteve inativo. A criação é contínua. Faz sentido. E sobre o espírito, então? Como ele é descrito? Como o princípio inteligente mesmo, distinto da matéria. Essencialmente a inteligência em si. Mas para essa inteligência se manifestar para nós aqui, na nossa realidade, precisa da matéria. Precisa da união dos dois. Segundo o texto, os espíritos como indivíduos seriam como individualizações desse princípio inteligente. Faíscas, talvez? Entendi. E isso se aplica só aos humanos? Não, olha que interessante. O texto estende um princípio anímico, uma inteligência também aos animais. Mesmo. Mas como... Embora considere essa inteligência mais instintiva, né? Inferior à humana, a progressão dele seria mais pela força das coisas. Força das coisas. Tipo um processo mais natural, sem tanta escolha? Isso. Diferente dos humanos, que teriam o livre-arbítrio e a responsabilidade moral como motores dessa evolução. E aí a gente chega num ponto que me pareceu central. A evolução dos espíritos. Ah, sim. A ideia de serem criados simples e ignorantes. Exato. Tipo, começando do zero, em conhecimento e moralidade. E a vida com as provas... Funciona como uma escola, né, para adquirir conhecimento e se aperfeiçoar. E o progresso depende do quê? Do esforço de cada um. Depende do esforço, da vontade de seguir as leis divinas, da submissão a elas, como diz o texto. E um ponto crucial, não haveria retrocesso espiritual. Ah, isso é importante. Quer dizer, pode estagnar, ficar parado um tempo? Pode, mas o que já foi conquistado, o progresso feito, esse não se perde, nunca. Então, essa visão dá uma perspectiva diferente para momentos difíceis, né? Não é um passo atrás. Exato. E o mecanismo para essa progressão toda seria a reencarnação. A reencarnação como ferramenta de aprendizado, então. Sim, como o processo pelo qual o espírito passa por muitas vidas físicas. Cada uma é uma chance de aprender, de se depurar, de avançar. Um ciclo contínuo. Mas tem uma parte sobre as escolhas antes de reencarnar que fiquei pensando. O espírito escolheria o tipo de prova, mas não os detalhes? A ideia é essa. Antes de reencarnar, dependendo do nível evolutivo, ele poderia escolher o gênero das provas. Tipo, desafios com riqueza ou pobreza, certas relações. Tá, mas e o livre-arbítrio durante a vida? Como fica? Aí é que tá. Os acontecimentos específicos, e principalmente as reações a eles, seriam fruto das decisões tomadas na vida. É o livre-arbítrio em ação. Entendi. É como escolher a matéria na escola, mas a nota depende de estudar ou não. Exatamente essa a analogia. E depois? Depois da vida física, o que acontece? O texto fala de um período de perturbação inicial. Uma adaptação ao deixar o corpo, que varia conforme a evolução de cada um. E os laços, as relações? Os laços de afeto verdadeiro, esses continuam. Mas as más ações, o desafeto, isso pode afastar os espíritos.
E o status social daqui? Esquece, né? Não vale nada lá. Absolutamente nada. Os humildes podem ser exaltados e vice-versa. A percepção também muda muito. Não sentem mais dor física? Como a gente conhece, não. Pode haver sofrimento moral, claro, ou a necessidade de um tipo de repouso. E os espíritos mais evoluídos teriam mais controle sobre o que percebem. Os menos evoluídos, bem, eles veriam e ouviriam o que fosse necessário para o aprendizado deles. Interessante. E as leis morais? O que o texto destaca? Olha, sobre a adoração, por exemplo, o foco é na sinceridade do coração, muito mais que em rituais externos. Faz sentido. E o trabalho? Visto como lei natural, fundamental, mas com limite nas forças de cada um. E a justiça? Como ela é definida? Basicamente, respeito ao direito do outro. Reconhecer onde termina o meu direito e começa o do próximo. E afirma direitos naturais iguais para todos. Homem e mulher perante Deus são iguais. E a liberdade? A de pensamento é considerada absoluta. E o livre-arbítrio? Ele se mantém mesmo com influências ou predisposições? A responsabilidade é sempre nossa. E no meio dessas leis todas parece que tem um obstáculo principal, né? Que o texto identifica claramente. Sim, sem dúvida. O egoísmo O egoísmo. é apontado como o vício fundamental, a raiz de muitos problemas, de muito sofrimento, dos conflitos sociais. E superá-lo seria a chave para o progresso. Exato. Tanto individual quanto coletivo. A própria compreensão da vida espiritual, como descrita ali, ajudaria nisso, sabe? Porque diminuiria o apego excessivo às coisas materiais, ao eu. Entendi. Então, para recapitular, a gente passou pela visão de Deus, espírito, matéria, a evolução pela reencarnação, a vida além do corpo, as leis morais. E o egoísmo como esse desafio central. Pois é, isso tudo leva a uma reflexão final que o texto mesmo sugere, né? Sim, aquela parte que diz que muito do nosso sofrimento moral, tipo orgulho ferido, inveja, ciúme, não vem de fora. Vem de dentro da gente mesmo. Exato. Que a gente acaba transformando a vida num verdadeiro inferno quando cultiva essas paixões. E aí fica a questão, né? Como é que a nossa forma de encarar os desafios, os conflitos internos, como isso poderia mudar se a gente adotasse essa perspectiva sobre a origem do sofrimento moral? Fica pra pensar, né? Uma outra forma de olhar pra vida, talvez.